Dane-se. Então, assim, é um troço maluco mesmo. Aí, imagina, o cara lá no Paraguai, né? Só podia ser lá. Eu já ia lá, né? Nem ter informação, pelo simples não, assim, né? Se ele foi preso no Paraguai, não tinha escapatória, né, Serrano? Não tem, aí é precisão né? O legal foi bem-vindo ontem pergunta do Pitbull, né, Viara? Rodrigo Espiga mandou aqui, vamos e venhamos, a falsificação de documento de laudo médico e prisão efetuada pela polícia paraguaia. Não, e os documentos falsos, puta Diz que o jeito falsificou coisa do hospital. Ele pegou um documento falso de outra pessoa e falou que era ele. Cara, Brasil, cara. E esse cara não era o que foi diretor da Polícia Regional Federal? Da PRF. Cara, o cara, pelo amor de Deus, né? Que paizinho, viu, meu? Tem umas coisas aqui que deixam soltas. Esse cara foi comandante da Polícia Rodoviária Federal, gente. O cara falsifica um laudo de hospital. Isso é... Naquele vexame que foi os bloqueios no dia da eleição, né, Serrano? Que o Alexandre teve que tomar providência. Ele bloqueou, ele não deixou as pessoas votarem. É uma tragédia. Tem uma rede social, né? Muito grande na sociedade essa gente tem, né? Impressionante isso. Sim. Santos mandou, a Malu pode mentir sobre o ministro impunemente, Serrano? Entra naquela questão da liberdade. Né? É que, veja, o jornalista, ele não é ninguém que condena ninguém, né? Ele divulga coisas. A gente não conseguiria ter informações públicas sobre condutas estatais e dos poderosos se o jornalista não tiver uma certa proteção. Por exemplo, eu estava falando aqui de auxiliar a fuga. O advogado pode esconder na sua casa o cliente dele. E não vai ser punido por isso. É uma prerrogativa que a profissão tem para poder realizar a defesa. Né? O jornalista, ele tem essa prerrogativa. Ele pode soltar matérias com base em fontes sigilosas. Agora, se demonstrar má fé dela, ou seja, que ela distorceu informações, que ela inventou, porque pode ter um maluco aí que invente. Ó. O Pedro foi pego aqui numa treta, do Pedro do DCM, e tem uma fonte sigilosa falando... Né? Ou então, por exemplo, o jornalista que chega e fala, uma fonte sigilosa diz que o Lula é ladrão. Aí você vai ver a fonte sigilosa é o Bolsonaro concorrendo com ele na eleição. Então, esse tipo de procedimento é de má fé, aí a pessoa responde. Agora, quando tiver nos limites de uma certa técnica jornalística e não houver uma má fé, um dolo, não responde não. E na dúvida, se houver ou não má fé, na dúvida em favor do jornalista. Né? Tem que haver muita clareza que houve dolo ou má fé numa matéria para poder, a meu ver, condenar um jornalista. Não é coisa fácil, tem que ser uma situação de fronteira, uma situação radical para você poder fazer ilicitude. Não tem como saber isso agora, como eu falei, tem que ter um pouco de calma. Essa investigação preliminar, que eu falei, não vai investigar só o ministro, vai investigar a situação toda. Né? E aí vai, inclusive, tornar mais claro se... Talvez surja algo mostrando má fé. Até agora não, até agora nós temos vários jornalistas declarando que receberam essas fontes sigilosas aí com essas declarações. Né? O que eu acho que pode haver é fonte mal intencionada. Aí é um outro debate. Uhum, exatamente. Deixa eu pegar aqui outros comentários de vocês, queridos e queridas. Deixa eu ver aqui, só agradecer só o Lua que está aqui com a gente. Santos, pelo amor de Deus, Malu Gaspar já é reincidente, deu a opinião dele aqui. Bem, mas eu acho que assim, veja, o direito à livre expressão é para proteger a opinião idiota, é para proteger o jornalista, até certo ponto, claro. Infelizmente é isso, é o ônus que a gente tem por estar numa sociedade que se deseja democrática, preservando o direito à livre expressão como um dos principais, vamos dizer, elementos da democracia. Mas a nossa Constituição põe limite. Por exemplo, não pode haver anonimato no direito à reunião e livre opinião. Não pode haver ofensa à honra. Tudo isso é limite. Né? Nós vamos ver como é que vai. Agora, se o ministro também não processar, não acontece nada também, entendeu? Porque o interesse é dele, vamos dizer assim. Uhum. Vou pegar aqui outros comentários de vocês. A Guaraci mandou pra gente: Merval Pereira reclamou do tamanho das penas dos condenados e agora chegou o momento de julgar os financiadores. O agro é pop, o agro é tudo. Eu queria falar um pouco. Isso é um absurdo. Não tem sentido se criticar a extensão de penas no Brasil. Veja, do crime de tentativa de golpe de Estado. A pena máxima do crime específico de tentativa de golpe de Estado é 12 anos. Né? No mundo anglo-saxão, insurreição e revolta são 20 anos de cadeia. Na Inglaterra, no Canadá, na França e até na Argentina, aqui em alguns casos, pode chegar à prisão perpétua. Aqui no Brasil,
Né? Outro dia o doutor professor Tangerino deu uma declaração na Globo News muito correta. Aqui no Brasil, se o sujeito quebra um vidro de um carro e rouba um celular, furta um celular lá de dentro, rouba o celular, né, quebrando o vidro do carro, ele tem uma pena pior do que a pena de crime de golpe de Estado. Se ele usa um canivete para ameaçar alguém para roubar o celular do sujeito, a pena é pior. Quer dizer, então não há nem base em direito comparado para fazer essa afirmação, nem base no próprio direito interno, na racionalidade do sistema. É irracional se reduzir tanto a pena de golpe de Estado como tão grave. É uma pena grave, gente. Tentativa de golpe de Estado é uma das condutas mais graves que se pode ter em termos de crime na ação política. Né? Então, realmente, eu não vejo a fundamentação racional para isso, a não ser o desejo ideológico de quem fala. Aí posso até entender, acolher, as pessoas têm seus valores, sua ideologia, mas não há racionalidade nessa afirmação. Deixa eu pegar aqui outros superchats de vocês. Agradecer ao Rodrigo PR. Gostaria de saber qual foi o jornalismo investigativo que Malu Gaspar fez que a Abrage está defendendo. Vindo da Globo, a Abrage defende qualquer coisa. É complicado um pouco o corporativismo. Até dizendo aqui, Serrano, não, a Abrage me protegeu quando eu recebi ameaça de morte, assim, mas é complexo mesmo, é complicado. O Washington mandou pra gente, boa tarde, brilhante professor Pedro Serrano, Zambarda Viaro, diga. Coisa é defender o direito do jornalista a ter fonte sigilosa, outra coisa é defender que o que ele está fazendo é correto e verdadeiro, né? Isso. São coisas diferentes, né? São duas coisas muito diferentes. O jornalismo tem que produzir notícias num tempo que não dá para se levar em conta como critério de justiça a notícia do jornal. A gente já fez isso, vocês lembram daquele tempo? O cara plantava a notícia, abriu um inquérito, e as provas eram outras notícias, e não funcionou, isso só gerou injustiça. Né? Sim. Então, temos que ir com calma. O jornalismo não é atividade para se levar como critério de justiça, como muita gente faz, inclusive os próprios jornalistas. Investigou, fala, calma, você não é juiz, você não teve devido processo legal. O tempo da notícia é um tempo muito curto, inclusive para se verificar a verdade. Você tem uma certa técnica que vocês têm, jornalistas, Pedro, que preserva um pouco, vamos dizer, uma certa moralidade, uma ética no exercício da profissão. O ponto é isso, mas não é que é critério para servir de juiz de justiça. Exato. E não, até essa questão do tempo, eu fico pensando se não está confundindo muito o jornalista com o produtor de conteúdo, né? Tá virando um negócio meio bagunçado. Tá meio bagunçado mesmo isso aí. Tá muito louco. Quanto a isso, a confusão é muito frequente, né? Muito. Tem um amigo meu, que é o Fernando, ele tem um site, uma página de uísque no TikTok e tal, muito famoso nessa área, e de charuto e tal. E ele defende uma ideia interessante, que ele é a favor, ele é professor de direito, ele tem lá um projeto de regulamentação da atividade de provedor de conteúdo. As redes são contra, né? Porque as redes têm um poder sobre o produtor de conteúdo imperial, né? Eles vão lá e cortam o cara. Né? Ou seja, é um exercício de controle do direito à livre expressão feito por privado, isso não deve haver. O Estado pode estabelecer limites, o particular não. Mas isso a gente é outro debate, né? O Washington mandou, boa tarde, brilhante professor Pedro Serrano, Zambarda Viário, estamos indo num caminho perigoso. O ministro Zanin antes era advogado e sua esposa também, fizeram um magnífico trabalho na defesa do Lula. Exatamente, importante. Eu acho que tem uma questão que é complexa, essa coisa de parente, de ministro, atuar em cortes que eles estejam julgando. O ministro tem que, no mínimo, se declarar impedido a priori para qualquer tipo de juízo, em qualquer caso que haja qualquer tipo de intervenção de parente seu. Né? Deixa eu pegar aqui, Carradini. A pergunta não é se ela fosse a ministra e o marido advogado, é se ela fosse esposa do Fux, o tratamento da mídia, do centrão e da direita seria o mesmo? Tem essa questão, né? Alguns ministros podem mais do que outros. Luiz Mandrotti mandou aqui uma ajuda. Agradecer agora a Paulo Francis era da mesma escola da Malu Gaspar e só parou quando foi processado por calúnia e difamação. Histórico processo na Petrobras. Noêmia, obrigado pela presença. Luiz Mandrotti também. Santos mandou, então, por que o UOL está atacando agora, mesmo em peso, o STF sem provas? Isso pode? Jornalismo ou Lava Jato 2.0? Eu não estou defendendo esse tipo de procedimento, não. Acho que isso pode destruir o jornalismo investigativo brasileiro. Né? Convenhamos que a Lava Jato foi o maior escândalo da história da imprensa brasileira. Eu não conheço nada igual ao que foi feito ali. Né? Sim. Pode ser que isso esteja se reproduzindo. Eu não estou querendo defender isso.
Eu só estou querendo que a gente vá com calma também quando se fala em punição jurídica de jornalistas. Podemos criticar essa forma de jornalismo, o método, acho que deve ser criticado. Eu fiz o artigo, a Carol Plana, criticando. Então, não estou aqui dando uma desentão, porque eu não sou isento nesse assunto, eu sou muito crítico a essa forma de jornalismo. Agora, isso é uma coisa, outra coisa é você falar de condenar as pessoas. Aqui no Brasil, tudo fica... Condenar as pessoas no campo criminal vira uma banalidade que não é assim, é uma coisa grave, né?